Agora nós vamos falar sobre catálogo. Começando aqui, né, pelo catálogo, você pode ver que eu tenho diversos catálogos aqui dentro de um mesmo Cut App. Então você pode gerir vários catálogos dentro do seu Cut App. Aqui a gente vai adicionar um catálogo e a gente vai dar um nome para ele. E você vai dar uma descrição também e uma taxa fixa ou taxa extra, tá? O que é essa taxa fixa e o que é essa taxa extra? Isso aqui, basicamente, é as taxas cobradas por marketplace. Você consegue colocar aqui a taxa, por exemplo, a Shopee cobra 16% de taxa extra. Você consegue adicionar aqui taxa fixa, a Shopee cobra 4,50% de taxa fixa. Por que isso aqui é legal? Porque você pode clonar um catálogo desse, que é um catálogo que você vendia, por exemplo, no seu site, que você não tem taxa fixa, não tem taxa extra, e editar e colocar uma taxa extra e uma taxa fixa. Então você copiou todo o catálogo, colocou uma taxa extra e uma taxa fixa, recalcula o catálogo, você consegue recalcular o catálogo inteiro e você tem o preço para um marketplace como a Shopee com a mesma margem que você já tinha, tá? Então é para isso que servem essas duas, taxa fixa e taxa extra. Aqui futuramente vai ter a tabela do Mercado Livre, inclusive no botão de editar ela já está inclusa. O que acontece? O Mercado Livre está mudando as taxas fixas, né? Eles estão fazendo as taxas tabeladas, conforme peso e conforme o valor do produto. Então, quanto mais caro o produto, mais você vai pagar na taxa fixa. Não vai ser mais aquela taxa fixa, agora vai ser variável, né? Que é aquele valor que eles colocam que hoje no Mercado Livre é 6,25, mas eu não sei se depende da categoria, mas depende de como a posição que você está dentro do Mercado Livre. Então, se você é Mercado Líder é um preço, se você é Mercado Gold é outro. E isso, a taxa fixa também vai alterar. Se você for Mercado Líder, se você não tiver estrela, você vai pagar você vai entrar em uma tabela. Se você for Mercado Livre, você vai entrar em outra. Então, isso tudo a gente vai deixar aqui pré-setado também para você selecionar se você quer colocar a taxa extra do Mercado Livre, que é bem complexo de precificar com essa taxa. Então, o nosso Cut App ele já tem isso pronto para vocês, tá? E essa taxa vai sair só em março de 2026. Essa taxa fixa variável, tabelada, tá? Então aqui a gente vai deixar sem nada. Na aba de edição eu continuo mostrando um pouco de como funciona essa precificação do Mercado Livre na hora de eu editar o catálogo, tá? Porque por enquanto ainda não tem esse botão. E também não vou colocar nada de taxa extra, nada de taxa fixa. Isso aqui eu vou fazer uma demonstração de catálogo para vocês verem como funciona o catálogo. Então vamos criar o catálogo. Então, ele já veio aqui o catálogo. Vocês percebem que aqui tem botão de excluir o catálogo, de exportar o catálogo, então vocês conseguem salvar esses dados para uma planilha, vocês conseguem clonar o catálogo, que foi o que eu falei antes, vocês conseguem compartilhar o catálogo com o seu cliente, tá? Então vamos começar adicionando um produto no catálogo, né? Que é o que todo mundo quer saber como que funciona o catálogo aqui. Vamos adicionar um item ao catálogo. Aqui a gente vai fazer o mesmo produto que a gente já fez lá no orçamento, para ser mais rápido, mais breve possível essa aula, tá? Aqui a gente consegue dar um nome para o produto, tá? Então, placa Pix. Vocês conseguem ter categorias aqui também. Então, aqui se eu vim editar catálogo aqui, ó, eu consigo dar um banner para o catálogo. Quando você cria o catálogo, você tem só aquelas opções lá que eu te mostrei lá na frente, para ser mais rápido de fazer a criação de catálogos. Mas se você vir aqui no catálogo, editar catálogo, você tem descrição, que você já tinha lá, as taxas que eu falei, também tem aquela regra do Mercado Livre que eu falei, então se você clicar, ele já ativa a nova regra, porém aqui está vinculado com a tabela de mercado líder, né? Então, aqui depois a mercado Gold, as outras tabelas a gente vai adicionar ainda, tá? Então, depois, para quem não tem medalha também, vai ser adicionado. Então, quando você clicar aqui, você vai ter que selecionar a sua medalha, tá? Por enquanto, ainda a gente não adicionou isso, mas vai ter também para conseguir fazer a especificação exata do que você precisa. E as taxas fixas e taxas extras. A maioria dos marketplaces, todos os marketplaces, exceto o Mercado Livre, que está colocando essa taxa agora, trabalham apenas com a taxa extra e com a taxa fixa, tá? Então aqui você pode adicionar no catálogo um banner também. Então esse catálogo, quando você utiliza ele como um catálogo compartilhável para enviar esse catálogo para o seu cliente, você consegue adicionar um banner desktop e um banner mobile. Então o que você colocar aqui de banner mobile vai aparecer para o seu cliente quando ele estiver acessando pelo celular, no banner desktop quando ele estiver acessando pelo computador, né? E categorias, você consegue adicionar várias categorias no seu catálogo para conseguir o cliente ter uma boa usabilidade do seu catálogo, visualizar produtos por categoria. Então, vou adicionar uma categoria aqui de display, que é aquele o que a gente está fazendo, né, que é o produto display. Vou adicionar essa categoria e vou salvar a alteração. Você vê aqui, eu adicionei a categoria, mas ele não puxou a categoria ainda, porque a gente deveria ter adicionado a categoria antes de começar a criar um produto. O que a gente pode fazer é apenas atualizar a página, ele já vai vir sem itens aqui, e aí a gente adiciona um item, tá?
Então, aqui a gente pode adicionar o mesmo produto que a gente estava falando, placa Pix, selecionar a categoria display que a gente já tinha adicionado lá. Aqui a gente pode dar uma descrição e as observações. A descrição vai aparecer no catálogo, vai aparecer dentro do item, quando a pessoa clicar no item, tá? A observação é uma observação interna sua, tá? Você pode dar essa observação aqui para você dentro do seu catálogo. Aqui a gente tem do lado, né, a galeria de imagens. Você consegue adicionar imagens para o seu produto aqui. Você consegue adicionar até 5 fotos e a foto de capa principal, tá? Então vocês conseguem ter as imagens dos produtos aqui para demonstrar no catálogo. Eu vou adicionar uma imagem aqui. Uma imagem. Essas imagens aqui, então tá mais fácil de a gente, vai ser fácil de a gente fazer, só para fazer a demonstração mesmo, tá, pessoal? Então, adicionei algumas imagens aqui ao meu produto e agora eu seleciono os materiais, assim como a gente já fez lá em orçamentos. Então, aqui a gente seleciona qual que é o material, que eu vou colocar MDF duas faces melamina, vou selecionar a máquina, qualquer a máquina, e o arquivo SVG também. Então, aqui eu vou selecionar o arquivo que eu já tinha feito, né? Que era um arquivo salvo em SVG, para você que ainda não viu como salva um arquivo em SVG no formato que o CATIEP aceita, que é selecionando apenas selecionados, exportando dentro do CorelDRAW. Você vê volta para o vídeo anterior, que é o vídeo de orçamentos, volta para o passo anterior. Lá dentro da aba de orçamentos tem o vídeo de orçamentos. Dá uma olhada lá como que faz isso, que lá eu ensinei como que faz, tá? Então aqui a gente vai selecionar o arquivo. A gente selecionou o arquivo aqui então, e a gente tem no arquivo duas cores, né? A gravação de contorno, que seria por vermelho, e o corte, que seria a cor preta. Então aqui a gente define que a gente faz a velocidade de gravação de contorno a 60 milímetros por segundo. E como esse produto é um produto que tem mais de um material, aqui segue a mesma linha de raciocínio de orçamentos, tá? Aqui você consegue adicionar quatro materiais, 4 arquivos, e dentro desse arquivo você consegue adicionar 4 cores, tá? É a mesma linha de raciocínio, é o limite que tem para você conseguir adicionar dentro do aplicativo, tá? Então vamos adicionar materiais, vamos adicionar o outro material que a gente tem, que é um material com uma fita dupla face no verso, que é aquela que é colada em cima da placa Pix, né? A máquina já está selecionada, seleciono agora o arquivo, que é o arquivo que eu já tinha salvo, que é como MDF sticker, né? Que é essa partezinha aqui da frente, tá? Que a gente cola em cima. Então, MDF sticker, corte, máquina azul. Agora eu adiciono mais um material, que é o MDF 6mm preto TX, e seleciono também o arquivo para esse material. Então eu tenho 3 materiais, eu tenho 3 arquivos para conseguir fazer uma especificação exata desse produto no catálogo. Aqui a gente adiciona os insumos também, né? A gente adiciona o envelope, por exemplo. A gente pode adicionar também o plástico bolha, conforme a quantidade que a gente usa de plástico bolha. A gente pode adicionar, por exemplo, fita larga, fita adesiva para vocês embalar, por exemplo. Todos os insumos que vocês têm dentro de um produto, vocês adicionam aqui, tá? Fita larga adesiva. Se você tiver etiqueta de impressão, por exemplo, também adiciona aqui, tá? Pronto, a gente adicionou então aqui fita larga, bobina de plástico bolha e a embalagem para esse produto, esses insumos para esse produto. Aqui, a mesma coisa, a gente tem custo de precificação, tem aquele gráfico, a gente não pode estourar o gráfico, o máximo que a gente pode ter é 100%. Então, assim, aqui a gente vai deixar uma margem de 20%, a gente vai calcular, tá? 2,76, tá? É o mesmo que a gente já tinha feito o orçamento lá dentro de orçamento desse produto lá em orçamentos, né? Também trouxe o peso também, mas aqui, para vocês perceberem, pessoal, eu vou adicionar esse produto ao catálogo, tá? Ó, ele está aqui, o produto, eu posso ter vários produtos dentro de várias categorias diferentes e tudo mais. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a taxa da Shopee, por exemplo. Eu vou botar aqui, R$4 de taxa fixa com 20%, porque se tu quer entrar no mercado, na Shopee, com um frete grátis, tu paga o 14% e mais os 6% para entrar com uma modalidade de frete grátis, para ter mais exposição dentro da Shopee. E eu vou salvar essa alteração. Então, agora, esse catálogo aqui, ele já está com uma taxa embutida. O que eu posso fazer agora? Eu posso entrar dentro do produto e recalcular os custos. Então, olha só, pessoal, o quanto que eu tenho que vender. Eu poderia vender esse produto a 2,79 e ter 20% de margem sem vender dentro de Marketplace. É o mesmo 20%, é lógico. O 20% de 19,40 é maior do que 20% de 2,76, mas continua sendo o mesmo 20% de margem. A diferença é que aqui, quando a gente tem que vender dentro de Marketplace, para a gente ter o mesmo 20% de margem líquida, a gente tem que vender ele a 19,40, porque aí ele taxa a taxa extra, que é a taxa percentual que a gente colocou em catálogo,
E a gente também traz a taxa fixa, que é o valor fixo que a gente colocou no catálogo. E o que aconteceu? R$19,40 eu tenho que vender esse produto para ter uma margem de 20% e R$3,88. Então, se eu salvar essa alteração aqui, ele ficou R$19,40. Então, aqui o que a gente pode fazer aqui também? Eu posso editar o catálogo, fixar a nova regra de Mercado Livre e salvar a alteração. O que a nova regra faz? Ela mexe só na taxa fixa. Então, na nova regra do Mercado Livre, ela mexeu na taxa fixa. O que eu tenho que colocar aqui? A taxa percentual que se encaixa às categorias do seu produto. Então, 14,5%. Vamos salvar a alteração. E a gente pode aqui agora, eu vou mostrar outra ferramenta que a gente tem aqui no catálogo, que é recalcular custos e pesos. Ele vai recalcular todos os custos e pesos do teu catálogo, conforme as atualizações que tu fez em materiais, as atualizações que tu fez em insumos, e vai calcular também conforme o que você tem aqui. Se você mudou alguma coisa aqui, ele vai recalcular tudo conforme todas as atualizações que você fez nesses produtos, para esses produtos, o que valem esses produtos, né? Então aqui ele puxou que para mim vender no Mercado Livre com aquela nova taxa fixa e com aquele percentual lá, eu tenho que vender ele com 25% a mais do preço, a 24,25 centavos, tá? E eu posso aplicar as mudanças. Então aqui você pode também selecionar o produto, se tiver vários produtos aqui, você pode selecionar os produtos que você quer aplicar essa mudança também, tá? Aqui, então a gente já viu que para vender no Mercado Livre, a gente tem que vender mais caro para ter o mesmo 20% de margem. Mas vamos supor que a gente queira vender no nosso e-commerce. Então a gente desabilita essa taxa fixa e a gente coloca ali, o meu e-commerce eu tenho que vender no cartão de crédito ali, eu tenho 5% para pagar para o gateway de pagamento, por exemplo. Salva a alteração e isso você pode fazer clonando os catálogos, tá? Não precisa ser sempre dentro do mesmo catálogo. Você pode ter vários catálogos, um que vai ser Mercado Livre, outro que vai ser Shopee, outro que vai ser site, e você pode fazer isso. Só se você mantém um catálogo só, e quando você quer recalcular preço, você só vem aqui e altera a taxa, você sempre vai ter que mexer sempre em um catálogo só, não vai ter que ficar editando, precisou mexer no produto. Tem que mexer no produto nos 4 catálogos, nos 3 catálogos. Assim você mantém sempre dentro de um catálogo só, e só vai mudando as taxas que você precisa mudar, tá? Então agora eu vou recalcular de novo e vou ver por quanto que eu consigo vender esse produto. Então, olha só, pessoal, vender em Marketplace, olha a diferença que te dá de vender em Marketplace. Aqui, eu posso vender esse produto para vender no meu site a 2,98, 84% de redução, para ter o mesmo 20% de margem líquida. Então, olha a diferença bruta que dá de preço, que você consegue vender em preço. Então, é lógico, eu vou vender no meu site, eu estou vendo que uma placa dessa está R$ 2,98, então eu boto no meu site e faço ela ficar mais cara, aumenta a minha margem. Eu vou aplicar essa mudança aqui. Ó, sucesso. E vou editar o produto agora. E aí aqui agora a gente pode entrar e aumentar a margem. Então, eu vou vender no meu site, eu posso vender com uma margenzinha um pouquinho melhor. 30% foi para 3,98. Tá vendo a diferença que é vender em Marketplace e vender por conta própria, vender no próprio e-commerce? A diferença é muito alta. Você pode ter uma margem muito melhor vendendo no teu site, vendendo muito mais barato. Mas você não tem a visibilidade, não tem a competitividade que você consegue ter, você não consegue ter a escala, na realidade, de produto, de venda, como tem dentro do Marketplace. Então, isso vai de estratégias sua aí, de como, em qual mercado você quer entrar, né? Mas o CutApp, ele te possibilita ter todas essas ferramentas, tá? Essa parte de precificação para produtos cortados a laser, o CutApp te possibilita isso, tá? Então, vou salvar a alteração com 30% de margem aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica o compartilhamento. É só para demonstrar mesmo, lá a gente não tem muito o que fazer, mas para demonstrar como fica o compartilhamento quando o cliente acessar o catálogo de vocês. Vocês vão gerar um link, vocês vão copiar o link e vão encaminhar esse link para o cliente de vocês. Aqui nesse link, ele vai aparecer dessa maneira. Vai aparecer o produto, vai aparecer vários produtos se vocês tiverem vários produtos, e vai aparecer as categorias. Vai aparecer filtros aqui para o cliente conseguir filtrar entre preços, vai aparecer as categorias que você tem aqui em cima, o nome do catálogo que você colocou, a sua logo e o nome da sua empresa, o nome fantasia da sua empresa. O catálogo ele funciona da seguinte maneira agora, tá? Você consegue adicionar no carrinho, na sacola, no caso, né? E você consegue adicionar apenas a quantidade que você setou lá no catálogo. Se lá no catálogo você setou que a quantidade mínima é 5, ele não vai deixar adicionar menos do que 5 no carrinho aqui, tá? Então aqui eu vou adicionar uma peça e eu vou vir aqui, o cliente vai vir, né, no caso, não vocês, né? O cliente de vocês vai vir aqui nessa colinha e se ele quiser mudar, ele consegue mudar, assim conforme os carrinhos de e-commerce, né? Porém aqui não é o e-commerce, é apenas o catálogo, ele vai fazer o pedido. E esse pedido, olha só o que ele faz. Olá, gostaria de solicitar esses itens do catálogo, Aula CutApp, que é o nome do meu catálogo, placa Pix, quantidade 1, SKU,
Então, ele buscou, ele montou o carrinho dentro do WhatsApp. Então, ele vai encaminhar esse carrinho que o cliente montou numa mensagem de WhatsApp. E aí você consegue receber essa mensagem e dar sequência nesse pedido com o seu cliente no seu WhatsApp, tá? Wender, mas como assim? Que WhatsApp que ele está indo? Esse número de telefone é o número que vocês cadastraram lá no perfil de vocês, tá? Então, ele está utilizando o número do perfil para fazer essa mensagem aqui de envio de carrinho, de sacola, por WhatsApp de vocês, tá? Então é isso. Finalizamos todas as aulas. E para você que chegou até aqui, parabéns por ter assistido todos os vídeos. E agora você sabe o caminho correto de como fazer a precificação mais assídua, mais correta que existe no mercado de corte a laser, tá?